Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta E desarmado eu estava, a música da minha vida. tudo que eu tinha lhe dei, diante daquelas armas. Olha, para uma mulher que se dizia romântica e sonhadora, ela era bastante fechada em relação aos seus sentimentos. Sabe aquela pessoa que a gente vê que gosta, mas que não fala, que não expressa em palavras o seu sentimento? A Paulinha era exatamente assim. Eu, por exemplo, vivia falando o tempo todo que amava, que era louco por ela, que ela era a razão da minha vida, enquanto ela dificilmente dizia uma palavra de carinho. A sua palavra preferida era também. Sempre que eu falava que gostava dela, que era apaixonado, que amava ou coisa parecida, ela se virava para mim e dizia sem demonstrar qualquer emoção: também. Às vezes, não falava nem isso. Só sorria, e mesmo assim, um sorriso que não expressava muito. Não vou negar que às vezes achava até que ela era meio fria nesse sentido. E isso, é claro, me deixava um pouco inseguro, com medo de que ela não gostasse tanto de mim. Quer dizer, para ela isso talvez não fosse tão simples. Até porque a gente sabe que a maneira como a pessoa nasce e, sobretudo, o ambiente em que vive é fundamental para que ela seja uma pessoa mais expansiva ou, ao contrário, seja uma pessoa que guarda mais os sentimentos. Quem sabe fosse isso? Era o que eu respondia a mim mesmo quando me perguntava por que é que ela não era mais carinhosa comigo. Quer dizer, não era carinhosa, é modo de falar, porque através de atitudes, de gestos, ela até que demonstrava que gostava de mim. Eu, inclusive, quando perguntava para ela, coisa que aconteceu 2 ou 3 vezes, por que ela não era tão expansiva, ela sempre me dizia a mesma coisa: você prefere que eu diga ou que eu demonstre que gosto de você? É claro que nesse ponto, ela até que tinha uma certa razão. Até porque hoje em dia, a gente sabe que todo mundo fala eu te amo. Só que na maior parte das vezes, é da boca para fora. E verdade seja dita, apesar de não falar, ela demonstrava que gostava de mim. Do jeito dela, claro. Aquele jeito mais contido, mais sutil. Não era exatamente o que eu esperava de uma namorada apaixonada. Mas que ela não gostava de mim, eu também não podia dizer. Porque é tão bom a gente, quando gosta de alguém, ouvir a pessoa dizer, ouvir a pessoa expressar através de palavras que gosta da gente, que a gente é importante, que a gente é especial. De qualquer modo, estávamos vivendo bem. E isso já fazia 10 meses. Acho que nunca tinha sido tão apaixonado por uma mulher. A família dela era do interior, de uma cidade chamada Bandeirantes, norte do Paraná. Eu vivia perguntando quando que a gente ia até lá, quando que ela ia me levar para conhecer o seu pai, a sua mãe. Ela vivia prometendo: a qualquer hora a gente vai. Fica tranquilo que oportunidade para isso não vai faltar. E realmente essa oportunidade acabou surgindo no feriado de 15 de novembro. A gente foi de ônibus e chegamos a Bandeirantes na sexta-feira. E da rodoviária fomos direto até a casa dos meus sogros, onde fomos muito bem recebidos. Pelo jeito, já devia fazer um bom tempo que a Paulinha não ia para lá. Depois dos abraços, a mãe dela se virou para mim e perguntou para Paulinha: quer dizer que esse é o rapaz que você falou que está namorando, filha? É sim, mãe.
o nome dele é Lucas. Ela então foi me apresentando a cada um da sua família, o pai, a mãe, a tia, que também morava ali, o irmão e uma menininha de uns 7 ou 8 anos, que eu deduzi fosse a irmãzinha caçula dela. Cheguei a comentar: nossa, Paulinha, que gracinha de menina. É a tua cara, sabia? Ela olhou assim para a menina e, meio sem entusiasmo, respondeu: será? Eu não acho. E ficou tudo por isso mesmo. À noite, depois do jantar, eu inclusive fiquei ali na sala brincando com a menina, enquanto a minha namorada ajudava a mãe a lavar a louça. Entre uma brincadeira e outra, eu perguntei: mas e aí, Priscila, estava com saudade da irmã? Ela só balançou a cabeça dizendo que sim. E foi nesse ponto que o meu sogro, que estava ali, sentado no sofá, ouvindo a nossa conversa, comentou: já cansei de falar para Paulinha que ela devia dar mais atenção para essa menina. Sabe, na hora eu não entendi bem, tanto que perguntei, na maior inocência: mas elas são assim tão apegadas? Não é o caso. A questão não é nem de apego, é que a responsabilidade é dela, né? Aliás, ela devia dar atenção para os dois, para ela e para o Mateus. Mateus. Fiquei pensando e tentando entender a conversa do velho. Será que, bem naquela hora, ela, Paulinha, surgiu na porta da cozinha? Deve ter ouvido a conversa ali na sala. Olhou feio para o velho e falou: vai começar a encher a cabeça do Lucas, pai? Ele não deixou por menos. Você sabe que eu tenho razão. Sempre achei o fim do mundo você dar as costas para a tua filha e deixar a responsabilidade toda nas costas da gente, sabia? Eu ouvi aquilo e fiquei meio desconcertado. Mas não estou entendendo, seu Valdomiro. A Priscila é filha da Paulinha? Ele olhou para mim com uma cara de surpresa. Por quê? Ela não te contou? Olha, eu fiquei com cara de tacho. Sim, porque não apenas não tinha me contado, como nem tinha mencionado a existência da menina. Me virei para ela à espera de uma explicação, mas foi novamente o velho que se antecipou. A Priscila é filha da Paulinha, sim. Embora ela trate a menina como se fosse irmã. Ela olhou para o pai com uma cara, mas com uma cara. Pai, vai continuar, pai? Só que o velho não tinha papas na língua. Mais uma vez ele se antecipou. E não é só a Priscila, não. Pensei que ela tivesse contado. Tem o Mateus também. Esse, aliás, mora com o pai. Agora, pergunta para mim se ela vem visitar o moleque quando vem aqui. Olha, eu fiquei atordoado com as coisas que aquele homem começou a contar. Quer dizer, então, que aquela menininha que eu pensava fosse irmã da Paulinha era, na verdade, filha dela? E não era só a Priscila, não. Segundo o velho, ela tinha um filho também, chamado Mateus. Eu fiquei sem saber o que pensar, porque o comportamento da Paula diante da menina não era o comportamento de uma mãe diante da filha. Principalmente quando mãe e filha ficam tanto tempo sem se ver, como era o caso. Até onde eu sabia, fazia quase um ano que ela não ia visitar a família lá em Bandeirantes. E o mais estranho é que ela nunca tinha mencionado a filha. Nunca. Aliás, para falar bem a verdade, ela raramente falava da família. Só quando eu perguntava mesmo. E mesmo assim, de um modo bem superficial. E o outro menino, o tal de Mateus,
Segundo o velho, ela também não dava a mínima para a criança, não ia nem visitá-lo quando ia lá para o interior. Eu fiquei olhando para a cara dela, esperando alguma explicação, que ela dissesse alguma coisa, só que ela continuou impassível, olhando para a cara do pai. Olha, ficou um clima muito chato. Até porque, de repente, ela se irritou com o velho e com a mãe, que também saiu da cozinha e entrou na conversa. Ela ficou muito irritada. Tá vendo só? Por isso é que eu demoro a vir para cá. Sempre que eu venho é a mesma coisa. Vocês só sabem me criticar. A Priscila está muito melhor aqui, sendo criada por vocês, do que em Curitiba comigo. O Matheus também. Tá lá com o pai dele, vivendo a vidinha dele. Qual é o problema? Olha, eu fiquei passado. Não tanto pelo fato de ela ter 2 filhos e nunca ter me falado nada. Claro que foi um baque. Se eu dissesse o contrário, estaria mentindo. Mas o que me deixou mais assombrado mesmo foi aquele modo esquisito como ela se referia às crianças. Foi de uma frieza que, olha, me deixou muito impressionado. Meu Deus, nem parecia uma mãe falando dos filhos. Parecia até que ela não se importava. Numa certa altura, chegou a dizer: se vocês querem saber, prefiro que a Priscila me trate como irmã mesmo, viu? Até porque, para ser bem franca, eu não me sinto mãe dela. Nunca me senti. Você sabe, mãe, eu nunca troquei uma fralda dessa menina. Foram vocês que a criaram desde o comecinho. Para que complicar? Juro que jamais queria ter feito aquela viagem. Porque desde aquele maldito fim de semana, que a minha vida meio que saiu do prumo. Sabe, eu não consigo mais olhar para ela com os mesmos olhos de antes, sem sentir medo pelo nosso futuro. Já senti um pouco, é verdade, por aquele modo meio frio que ela me tratava, não tanto, mas pela expressão em palavras que ela nunca tinha, mas por aquele seu jeito de, apesar de demonstrar que gostava de mim, nunca falar. Nunca dizer a frase "eu te amo", nem sequer que gostava de mim. Isso, para dizer bem a verdade, já me deixava um pouco inseguro. Mas nada parecido com o que estou sentindo agora, depois daquele final de semana. Quando eu vi essa mulher tratando da filha como se fosse sua irmã, sem o mínimo carinho, sem o mesmo... Sabe aquele calor de mãe? Meu Deus, mais de anos sem ver a menina. Como que uma mãe pode ser capaz de tratar os próprios filhos desse jeito? A pobre da menina pensa que a Paulinha é sua irmã, já que sempre tratou os avós como se fossem seus verdadeiros pais. Então, como, meu Deus, eu não vou temer pelo nosso futuro diante de uma situação dessas? Se o namoro vingar, por exemplo, e a gente acabar se casando no futuro, tendo filhos, será que ela vai tratar os nossos filhos do mesmo modo? Eu só consigo pensar nisso. Chega a dar um nó na minha cabeça. É como eu já falei, eu sempre notei que ela era meio fria em relação a certas coisas. Sempre se disse uma mulher romântica, mas quase não falava dos seus sentimentos. Isso para não dizer nunca, né? Pelo menos em relação a mim. O nosso namoro sempre foi meio diferente dos namoros que eu tive ao longo da minha vida. Era muito difícil ela olhar para mim e dizer uma palavra de carinho. A palavra preferida dela era, como eu já falei, também. Eu me desmanchava em declarações, ela olhava para mim e só dizia também. Para ela, gestos e ações valiam mais do que palavras vazias. Bom, até aí tudo bem, eu também acho. Só que, sabe, depois daquele final de semana, em relação aos filhos, por exemplo, ela não demonstra que os ama nem através de palavras e muito menos através de gestos. Já cheguei a conversar com ela sobre a menina,
Sugeri que ela trouxesse a filha para morar com a gente. Me ofereci, inclusive, para ajudar em tudo que fosse preciso. Escola, despesas, tudo. Mas ela não quis. Não, Lucas. Já falei que ela está bem melhor lá com os meus pais do que comigo. E de mais a mais, é como eu já disse, eu não me sinto mãe dela. Será que não dá para você entender isso? Olha, ela chega a se irritar quando eu toco no assunto. E tudo isso me deixa ainda mais pensativo, mais preocupado e mais temeroso pelo nosso futuro. Tem horas que eu penso, se ela trata assim com tanta frieza os próprios filhos, o que dirá de mim então, que sou um simples namorado? Vai que um dia ela se cansa de mim e simplesmente me descarta? Sabe, a minha cabeça anda tão confusa. Amo demais essa mulher e sinto muito medo de perdê-la, inclusive. Ao mesmo tempo, também fico me perguntando se ela é a mulher ideal para mim. Não vou negar que fiquei muito decepcionado com tudo o que descobri. Ela podia, pelo menos, ter me contado, confiado em mim. Só que não. Preferiu que eu descobrisse tudo daquele jeito, no meio de uma discussão familiar. Estou dando o máximo de mim nesse namoro. Apesar de ter sentido que as coisas entre nós mudaram depois que voltamos lá de Bandeirantes. É como se eu tivesse de ficar sempre com um pé atrás em relação a ela. O jeito é esperar e ver o que o futuro nos reserva. Mas repito, se eu já me senti inseguro antes, imagine agora. Torço pelo nosso amor, até porque sou apaixonado por ela demais. E nos meus melhores momentos, chego a confiar que tudo vai acabar dando certo. E que no fim, seremos o casal mais apaixonado do mundo. Só que isso, infelizmente, não depende só de mim. Que Deus coloque um pouco de luz na cabeça dessa mulher. Que ela comece a ser a mãe que aquelas crianças sempre precisaram. Até para também ser mãe dos nossos filhos, se a gente um dia os tiver. E que para mim, ela seja a mulher com quem eu sempre sonhei. Uma mulher mais carinhosa, mais atenciosa, que saiba demonstrar através de atitudes, mas também através de palavras, o quanto gosta de mim. Porque a gente precisa sentir que a outra pessoa gosta da gente. A gente precisa sentir que é especial para o outro. Ou será que eu sou romântico demais? Acho que não. Quem ama, quer sentir que é amado. Quem ama, quer sentir que a outra pessoa também está apaixonada. Por isso que às vezes me sinto inseguro. Será que é como ela falou? Será que ela me ama? Só não consegue expressar em palavras? Mas e aquelas crianças, meu Deus? Como que uma mãe pode deixar duas crianças assim, ao léu? Uma na casa do pai, outra na casa da mãe, sem sentir nem saudade? A menina, por exemplo, fazia mais de ano que ela não voltava lá em Bandeirantes para pelo menos ver a menina, dar um beijo. E quando as duas se encontraram, não foi uma coisa de mãe e filha, foi uma coisa tão fria. Por isso, meu Deus, apesar de amar essa mulher, eu vou ser bem sincero, eu tenho medo, tenho muito medo, tenho me sentido muito inseguro, porque sei que gosto dela e sei o quanto. Mas e ela? Será que gosta de mim?